Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com mais notícias e novidades do Vascão. Meus amigos, o atacante Lloyd Augusto, uma das contratações feitas pelo Marcelo Santana e pelo Pedrinho, já está sendo bem cobrado aí pela diretoria devido ao baixo desempenho técnico dentro de campo. Vamos explicar essa situação do angolano, que está acontecendo com esse jogador. Vamos também falar aqui da situação de jogador que deixou o Vasco, já acertou com um novo clube. Também vamos falar aqui do Jean Davi, cara. O que está acontecendo? Esse jogador tem proposta? Será que ele vai deixar o Vasco também ainda nessa janela interna? Muita coisa agora para vocês, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui no canal. Bom, pessoal, amanhã o Vasco vai enfrentar o Sport aí pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo será às 9 horas da noite em São Januário e terá transmissão somente do Sport TV e também do Premier Clubes. O Vasco aí que volta todas as suas atenções ao Campeonato Brasileiro após vencer aí na Sul-Americana, dentro de casa, em São Januário. O Puerto Cabello aí, jogo muito complicado para o Vasco, por culpa do próprio Vasco, né, cara? O Vasco flertou ali por tomar um empatezinho até nos minutos finais, onde o time recuou. Mas, verdade seja dita, criou muitas chances, o goleiro dos caras defenderam muito, né? Principalmente as chances do Coutinho, mas ficou aquele gostinho que o Vasco poderia ter feito melhor, poderia ter goleado, ter feito um bom número de saldo de gols aí, porque, claramente, o grande adversário do Vasco nessa chave aí, nessa fase de grupos na Sul-Americana é o Lanús, e o torcedor acabou vaiando o time, vaiando principalmente o Fábio Carille após o apito final. E agora o Vasco terá aí pela frente o Sport, o jogo de vida ou morte para o Fábio Carille. Se o Vasco empatar ou principalmente perder, ele será demitido. Não ficará insustentável a permanência do Fábio Carille no Vasco. Se ele vencer o jogo, vai ganhar uma sobrevida aí para o próximo jogo, que será contra o Ceará fora de casa, mas vai chegar também balançando, mesmo se passar por cima do Sport. Com certeza é uma situação aí complicada. A gente sabe que o Fábio Carille já tem prazo de validade do Vasco. Ele pode ser demitido após qualquer resultado negativo do Vasco a partir de agora. Até mesmo com a vitória no meio dessa semana, ele já até mesmo correu um sério risco de ser demitido, porque ele também tá falando demais, né, cara? O cara tá jogando responsabilidade pra torcida, mano. Tá de sacanagem. Além de fazer um péssimo trabalho, ele não consegue desenvolver um diálogo produtivo para ele mesmo. Ele não consegue. Ele sempre tem esse tipo de problema por onde passa. A gente até falou aqui que ele teve esse tipo de problema no Santos. Eu acredito que teve no Corinthians, no Atlético Paranaense também, porque ele no Atlético Paranaense ele deve ter ficado nem um mês lá. Com certeza é um treinador aí que vai ter que rever muito seus conceitos após ele ser demitido do Vasco, porque, como a gente falou, ele já está com prazo de validade, vai ser demitido sim do Vasco. Só resta saber qual é a data, se vai ser amanhã, se vai ser na semana que vem ou no mês que vem. O fato é de que ele não ficará por muito tempo no Vasco, a menos que aconteça um milagre, o Vasco começar a vencer a mulambada, principalmente aí, né, ganhar esse clássico tão importante que o Vasco não ganha há anos. Com certeza, vamos esperar e ver o que vai acontecer com o Fábio Carille. Possivelmente aí a tendência é que o Vasco entre em campo amanhã com Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, a zaga aí com João Vitor, Maurício Lemos, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio campo com o Gumbora, Tietê ou Paulinho, Coutinho lá na frente. Está confirmado aí a volta do jogador que sentiu uma lesão, foi substituído no jogo da Sul-Americana, mas estará 100%. A possibilidade dele ser titular é real, ele deverá sair jogando nesse jogo contra o Sport. E o ataque possivelmente ali com o Garré, Nuno Moreira e também com o Verratti. Esse é o provável Vasco, essa é a provável escalação, diferentemente do último jogo contra o Corinthians pelo Brasileiro, onde o Fábio Carille poupou muitos jogadores e utilizou boa parte dos reservas, e o Vasco foi humilhado pelo Corinthians, um time que não jogou absolutamente nada, mas mesmo assim ganhou de 3-0 do Vasco, né? Porque o Vasco foi muito covarde. Essa é a grande verdade do que aconteceu no último jogo do Vasco no Brasileiro. Deixe nos comentários o que você espera desse jogo contra o Sport. Na minha opinião, 2-0 Vasco, um gol do Verratti e um gol do Coutinho aí. O Vascão vai vencer o Sport e o Carille vai ganhar mais um tempinho aí de trabalho no Vasco. Se ele não ganhar e a diretoria não demitir o Carille, aí, meu amigo, tem que ter cobrança. Eu quero ver Força Jovem, quero ver esse pessoal todo aí cobrando a diretoria do Vasco. Não jogadores, não o Fábio Carille, e sim a diretoria do Vasco, que vai ter sustentado um péssimo profissional desse à frente do nosso clube. O Vasco aí tem algumas oportunidades no mercado, certamente vai tentar buscar o Dorival Júnior. Eu acredito que não vai conseguir contratar, porque o Dorival está bem apalavrado com o São Paulo. Há informações que ele deverá ser o próximo treinador de São Paulo, assim como o Fábio Carille. O Zubeldia lá no São Paulo também está com os dias contados, é técnico com prazo de validade para sair, para ser demitido. E o Dorival Júnior, que poderia ser uma possibilidade para o Vasco, pode hoje estar mais perto do São Paulo, devido ao Vasco não ter tanto tempo assim para contratar um treinador, porque o Fábio Carille ainda está no time, né? Deixa nos comentários aí o que você espera desse jogo tão importante amanhã.
Bom, hoje tivemos uma novidade importante. O volante De Luca rescindiu o contrato com o Vasco e acertou a sua ida em definitivo para o Cuiabá. O jogador que tinha vínculo com o Vasco até o fim dessa temporada acabou rescindindo o contrato após não jogar, né, cara? Ele veio contratado lá em 2022, no finzinho de 2022, após o Vasco confirmar o seu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Foi um dos primeiros reforços da era SAF, mas não rendeu absolutamente nada. Teve uma gravíssima lesão bem no início aí na sua temporada em 2023 com a camisa do Vasco. Isso não colaborou para o desenvolvimento dele no clube. Ele acabou sendo emprestado ao Ceará, voltou ao Vasco, não jogou absolutamente nada e agora vai ser jogador do Cuiabá. Desejamos sorte aí ao volante De Luca, que foi com certeza uma das piores contratações da história do clube. E por falar em uma das piores contratações da história do Vasco, o atacante Jean Davi até esse momento não tem nenhuma proposta para deixar o clube. Se especulou bastante que nessa janela interna o jogador poderia ser negociado, sair do clube, ser emprestado talvez para um time de Série B ou até mesmo da Série A, e também teria sido oferecido a clubes do México, também da MLS. A janela do México já se encerrou, porém na MLS ainda está aberta, só que até agora nenhum clube demonstrou interesse e não fez nenhuma proposta para contratar o chileno, que veio para o Vasco aí cheio de moral, né? Elogiado, bastante elogiado pelo Pedrinho, mas para o torcedor ele tem um rótulo de a pior contratação da história, ou uma das piores, porque certamente não vem jogando absolutamente nada, né? Um jogador que era de seleção chilena, jogava em um time grande lá no México, que era o Toluca, mas no Vasco o futebol dele desapareceu. Aqui o futebol brasileiro é um outro nível, é uma outra competitividade. O jogador não conseguiu jogar absolutamente nada e já é um veterano, né? Porque ele já tem mais de 30 anos e claramente não é um jogador que dá para você continuar apostando nele, que ele vai conseguir desenvolver, vai conseguir mostrar algo além do que ele já mostrou. Porque se fosse um garoto de 20 anos, 22 anos, talvez o torcedor teria um pouco mais de calma, talvez entenderia melhor a situação do atleta, assim como vencendo com o Juan Esforza, porque é um jogador jovem, mas que pode ter potencial, apesar de eu não gostar nada do Esforza, mas é um jogador que tem mais potencial, claramente, do que o próprio Jean Davi. O Jean Davi já é um jogador aí que não tem a mínima condição mais de continuar no Vasco. O jogador está no nível técnico tão abaixo, tanto que nenhum clube demonstra interesse em contratá-lo, né? Negócios feitos pelo senhor Pedro Paulo e também pelo senhor Marcelo Santana, assim também como o próximo da lista aqui que já está sendo cobrado pela diretoria do Vasco, que é o Dr. Lloyd Augusto, meu amigo. Esse jogador é legítima piada, né, cara? Pra falar a verdade, velho, não dá, sinceramente. Se ele tivesse um mínimo de técnica, ele teria mostrado, mesmo sem ter se adaptado ao futebol brasileiro, ao Brasil, ao calor, ao clima aqui no país, ele teria mostrado alguma coisa, assim como o Nuno Moreira mostrou, cara. O Nuno Moreira é um jogador que estava em Portugal. Portugal também é gelado, é frio também, e ele veio da Europa, tá desenvolvendo, tá jogando bola. O Garré tá mostrando um pouco mais, mas tá alguns degraus acima aí do que vem apresentando o Lloyd Augusto. O Lloyd Augusto, para você ter ideia, cara, de acordo com as estatísticas, ele não acertou sequer um drible desde que veio para o Vasco. É impressionante, um jogador que vem contratado justamente para isso, para driblar, para ser um jogador, um ponteiro ali, para dar profundidade, ele não consegue fazer isso. Com certeza é um jogador que o torcedor já está com muito pé atrás e a diretoria do Vasco também. Tanto que as informações que temos a respeito desse atleta não são nada boas aí, porque a diretoria do Vasco já está cobrando internamente o atleta. Ele teve uma conversa com o Felipe e membros da comissão técnica para ele tomar melhores decisões dentro de campo. Ele vem errando tudo, cara. Ele errou tudo no jogo contra o Puerto Cabello. Com certeza, uma atuação muito fraca. A avaliação é que o atacante ainda enfrenta dificuldades na adaptação ao futebol brasileiro, mas já começa a ser cobrado por melhores atuações aí. Certamente, se esse cara não mostrar nada até a janela do meio do ano, o Vasco vai fazer igual fez com o Emerson Rodrigues. Deixar ele lá por 6 meses e tentar se desfazer do atleta, porque foi um erro gigantesco da diretoria do Vasco contratar esse jogador até agora. Eu não consigo ver um futuro tão próspero assim para esse atleta. Ainda dá para ter um pouquinho de calma, um pouquinho mais de paciência, porque foram poucos jogos, mas até agora o que a gente viu não agradou em absolutamente nada, tanto que nos treinamentos ele não deve mostrar nada para conseguir lutar por uma titularidade. E por isso aí que o Nuno Moreira vem sobrando. O Garré se firmou ali na ponta direita, apesar de também não estar atuando em alto nível da maneira que a gente esperava, mas está no nível acima do Lloyd Augusto. E ele foi o único reforço contratado pelo Vasco agora, nessa última leva, dos europeus, que não vem dando certo com a camisa do clube, né? Vamos ver o que vai acontecer com esse jogador. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa chamada da diretoria no Lloyd Augusto, cobrando aí para o desempenho melhor do atleta, né? Porque até agora não vem mostrando absolutamente nada. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho assim que tiver novidades. Vamos trazer um vídeo mais tarde, hein? Tamo junto. É nóis.